Eu estava em Ponta Grossa, acabando de sair de uma entrevista na rádio. O pessoal da juventude tinha organizado uma atividade à noite, como vocês fizeram aqui, né? E a gente está saindo do prédio da rádio, quando chega um companheiro e fala: olha, eu sou pipoqueiro, né? Acaba sendo pipoca, fica naquela praça ali, e eu sou o último comunista de Pelotas. Quando não tinha nada aqui, ainda tinha eu, e eu fazia campanha e fazia propostas comunistas vendendo minha pipoca, né? Então vim aqui buscar com vocês uma material, que vocês têm material, que eu vou agora levar lá e falar que agora eu tenho um candidato comunista na organização defender, etc. Eu estou com 54 anos lá vendendo pipoca e fazendo campanha comunista, né? A gente estava em Belém no final do dia, chegou num jornal para tentar furar o bloqueio da imprensa, às 8 da noite, já achando que ia dar tudo errado. Você chega e tem que imaginar aquela sessão, né, aquelas redações do principal jornal conservador lá de Belém, aquela mesinha uma atrás da outra, os computadores, etc. Aí o porteiro nos apresentou, pegou o telefone e foi ligar para alguém, para ver se tinha alguém da editorial de política para nos atender ali. Ah, está aqui o candidato do PCB. Aí ele só dá uma cabecinha branca que levantar lá no fundo. Um cara levanta e sai correndo em nossa direção. PCB? Eu já fui do PCB, né? Vocês estão aqui, vou levar vocês para conhecer o editor-chefe. Ele foi lá buscar o editor-chefe, mandou parar o fotógrafo que estava fazendo outra coisa para fazer uma entrevista com a gente, né? Então veja, são histórias que se reproduzem aos centenas do Brasil inteiro. Uma geração toda de militantes que seguraram essa bandeira, resistiram nos momentos mais difíceis, e agora vão ser rendidos por uma nova geração de jovens que vão seguir isso. Ou seja, o PCB tem uma enorme dificuldade em morrer, né? No dia que ele foi fundado, né, em março de 1922, logo em seguida foi colocado na clandestinidade. E eu costumo dizer, certamente, se você quiser pegar aquele livrinho que eu vou colar ali no poema dos... Certamente, quando ele surgiu e foi colocado na clandestinidade, obrigado, eu te devolvo. Algum burocrata do Estado falou: esse partido nós já quebramos, né? Não vai dar nada. Anos depois, em 29, estava lá o PCB lançando o primeiro candidato à presidência da República, operário, negro, né, Mindeville de Oliveira, que dá nome ao nosso coletivo, Mindeville de Oliveira, de luta contra o preconceito racial. Mas o partido foi profundamente atacado em 1930, depois em 34, em 37 com o golpe, com o Getúlio Vargas, e certamente alguém em algum gabinete burocrático falou: esse partido nós já quebramos, certo? Estão todos presos, destruídos, a insurreição de 35 derrotada, não vai dar nada. Mas o PCB ressurge na década de 40 como o maior partido de massa de base operária da história desse país, para dirigir as lutas da classe trabalhadora até 64, e sofre o golpe de 64. E certamente, depois de 64, algum militar, numa reunião de Cuba, falou: bom, esse partido nós já quebramos, esse está destruído, certo? E o PCB ressurge ao final da ditadura. Talvez um dos ataques mais cruéis, mais perversos que nós sofremos aconteceu em 92, quando uma parte da própria direção do partido resolve que o comunismo deixou de ser uma necessidade, que o socialismo está ultrapassado, que os nossos símbolos, a foice e o martelo, que representam a união entre a classe trabalhadora e os camponeses, devia ser descartado, que para ser aceito pelos trabalhadores e pela sociedade, tinha que mudar o discurso, deixar de falar de socialismo, deixar de falar de revolução, né? E vão formar o PPS, essa desgraça, né? Esse cadáver insepulto que anda por aí até hoje, né? Que foi para a direita, esse é base de apoio da direita. E o PCB resistiu a isso e se manteve. Então, tem algum mistério que precisa ser resolvido. Talvez, quando a gente não consegue resolver esse mistério no campo da ciência política, a gente apela para poesia, né? Então, quem sabe essa poesia ajuda a entender por que sobrevivemos por tanto tempo e seguiremos sobrevivendo. Não sei exatamente quantos anos temos. 197, não sei exatamente quantos anos temos.
Sei que agora, recentemente, comemoramos 92 anos de idade, porque nascemos em 1922. Mas talvez tenha sido antes. Talvez tenhamos nascido em 1917, quando os trabalhadores russos iniciaram a construção do futuro. Ou foi em 1919, quando na Internacional sonhamos sonhos planetários. Mas talvez tenha sido ainda antes, em 1871, na Paris revolucionária da Comuna, ou em 1848, quando os trabalhadores levantaram-se para falar com sua própria voz. Não sei, mas talvez tenha sido antes ainda, quando dois alemães se encontraram e começaram a ver o mundo através de nossos olhos, nos mostrando o caminho da emancipação. Mas talvez não. Talvez tenha sido há muito tempo atrás. Talvez tenha sido quando um trabalhador, olhando para suas mãos, percebia que não eram mais suas mãos. Quando olhando para os seus pés, via que a terra não era mais a sua terra. Não sei, mas acredito que foi ali, nesse exato momento em que nascemos. Talvez por isso é que nascemos. Talvez por isso vivemos por tanto tempo. Talvez por isso resistimos. Talvez por isso estejamos aqui hoje, apenas para dizer aos trabalhadores: olhe as suas mãos, são delas o fruto do seu trabalho. Olha para essa terra, são nossos os seus frutos. Coragem, levanta a cabeça e veja esse sol que se insinua por trás das nuvens que o escondia. Não há noite tão longa que seja capaz de derrotar o dia. Veja como tinge de vermelho o universo. Levanta a mão. Isso. Assim, camarada. Feche os dedos. Cerre os punhos. Isso. Lembra como era aquela canção? Coragem. Vocês nunca estarão sozinhos. Porque aqui estamos, camaradas. Por isso nascemos. Por isso lutamos tanto, por isso sobrevivemos. Por vocês, camaradas, é que fomos, somos e seremos sempre comunistas. Muito obrigado pela atenção. Nós estamos ainda tendo um negocinho para comer ali, né? Uhum. Bom, gente, então terminamos aqui a palestra e agora nós vamos ter um modesto coquetel na sala. Obrigado pela presença de todos, viu?